Olá, eu sou o Olavo Medeiros e essa é a sua Melhor de Sampa TV e esse é o quarto episódio da série Personagens de São Paulo. E hoje eu vou contar a surpreendente e triste história do cabo negro Francisco das Chagas, que foi condenado à forca injustamente, mas a corda quebraria por 2 vezes. Bora lá conhecer essa história que envolve o bairro da Liberdade. Antes de mais nada, eu tenho que dizer, se você está vendo esse vídeo e se esse canal existe é por conta hoje de 26 apoiadores que apoiam o nosso projeto. Se você quiser ser um apoiador do Melhor de Sampa, embaixo do vídeo tem uma teclinha escrito Seja Membro ou Join, se tiver em inglês, onde as pessoas podem se cadastrar para assinar o nosso canal. Essa assinatura dá direito a comprar os ingressos para os nossos passeios com 20% de desconto, o que é um valor bem maior do que o valor da assinatura. E agradeço a todo mundo que assina o canal, é de verdade graças a vocês que a gente está aqui. Mas vamos à história de hoje, a história de Francisco das Chagas. Lá em 1821, época do imperador Dom Pedro I, Francisco das Chagas, que era negro, havia nascido em São Paulo, servia como militar lá em Santos. E ele vai comandar uma revolta junto com um amigo que vai envolver cerca de 100 oficiais, porque os soldados brasileiros ganhavam metade do que recebiam os soldados portugueses para fazer o mesmo trabalho e porque eles estavam com os salários atrasados. Errado ele não estava. Mas essa revolta foi abafada rapidamente e Chaguinha e seu amigo foram sentenciados à morte. Como ele havia nascido em São Paulo, decidiram que o enforcamento do Chaguinha se daria na Praça da Forca, que, para quem não sabe, é onde hoje fica a Praça da Liberdade. Existia uma chance do Chaguinha, ou Chaguinhas, como era conhecido, não ser executado. Podiam pedir clemência a Dom Pedro I, e isso foi feito, mas Dom Pedro I não responde a tempo. Ele não diz nem que sim e nem que não. Depois a gente vai ver que o fato dele não ter respondido tem ligação com o fato dele ter descido a Santos e na volta ter passado ali pelo Ipiranga. Essa é uma história que eu conto também lá no passeio da Estrada Velha de Santos. Mas enfim, Chaguinhas foi trazido para a região que hoje a gente conhece como Liberdade, que na época era chamada apenas de Terras ao Sul da Sé. O enforcamento foi preparado, a gente pode imaginar aqui que a praça estava cheia de gente, né? Algumas pessoas achando injusto o que ia acontecer com eles, outros simplesmente querendo ver aquele show de horrores, né? O enforcamento de uma pessoa. A corda foi preparada, foi dada a ordem da execução e a corda quebra, o Chaguinhas cai vivo. Dizem que quando isso acontecia, se acreditava que um milagre havia ocorrido e que essa pessoa deveria ter sido liberta. Diz a lenda que não existe comprovação que é verdade, apesar de estar escrito num monte de textos na internet, que é nesse momento que vai surgir o nome Liberdade, que vai dar nome ao bairro, que as pessoas ali teriam gritado que a execução não deveria mais acontecer, porque um milagre havia acontecido e Chaguinhas deveria ser liberto. Mas não aceitaram. Vou fazer um parênteses aqui. Eu particularmente acho que talvez algum amigo do Chaguinha tenha preparado a corda para quebrar. Eu tenho essa impressão. Li hoje pela manhã que quem fazia esse momento, né, quem trabalhava ali em ligar a máquina e executar, também eram outros negros que acabavam aceitando a liberdade em troca de participar dessas execuções, mas participavam sempre com muita dor e muita revolta. Então eu tenho para mim aqui que talvez alguém tenha deixado a corda talvez preparada para quebrar. Mas foi dada a ordem que ele fosse executado assim mesmo. Decidiram não escutar os gritos das pessoas ali na praça. Alguém disse, né, pelo menos tem histórias que contam dessa forma, que falaram o seguinte: olha, a corda agora está pequena, não dá mais para colocar de novo e ele ser enforcado com essa corda. E que teriam achado um pedaço de couro, prepararam e novamente deram essa ordem. Mais uma vez, Chaguinha cairia vivo. Algumas pessoas dizem que foram essas as 2 tentativas e que ele teria sido morto a pauladas,
e alguns relatos ainda dizem que teria ainda uma terceira vez em que tentaram colocar esse pedaço de couro e que ele não teria funcionado. Bom, mas infelizmente Chaguinha é executado. Mas ficou ali na praça a sensação de que um milagre havia ocorrido. As pessoas tinham certeza disso, né? Quebrar uma vez só já era uma coisa muito difícil, né? E quebrar 2 ou 3 vezes, como chegam a relatar, e por isso as pessoas passaram a acender velas ali no local onde ficava a antiga forca. Mais tarde, a pena de morte por enforcamento acabou no Brasil e a Igreja Católica ergueria ali no ponto dos enforcamentos uma igreja que é a Santa Cruz das Almas dos Enforcados e que está lá na Praça da Liberdade até hoje. Por conta de ter sido erguida no local da forca, essa igreja está na lista de locais supostamente assombrados de São Paulo. Pouca gente sabe, né, que ali na Liberdade ficava essa forca, que por conta dessa forca ali já era um cemitério e depois teve um cemitério ali mesmo, e sobrou do antigo cemitério a capela, que está na Rua dos Aflitos. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem. E muita gente acredita que o corpo do Chaguinha ainda estaria debaixo da capela. Até hoje tem muitas pessoas que vão até essa capela para fazer pedidos ao Chaguinha. Tem uma porta bem antiga dessa capelinha que as pessoas escrevem pedidos num pedaço de papel, dobram e colocam nas frestas da porta, batem 3 vezes, chamam o Chaguinha e pedem auxílio para que esse pedido seja realizado. Por vezes a gente chega lá, tem faixas ou banners de pessoas que colocaram ali agradecimento pela graça alcançada, né? Agradecendo ao Chaguinha. Esse é um ritual que já dura há décadas, talvez mais de um século, né? Esses pedidos ao Chaguinha ali na capela, e nesse momento estão tentando entrar com um pedido de tombamento dessa celebração, desse ritual, melhor dizendo. Essa história do Chaguinha é uma pequena parte da história da Liberdade, que antes de ser conhecido como um bairro japonês, hoje um bairro oriental, está muito mais ligado à história dos negros e uma história que foi apagada, enterrada junto com esses corpos lá do cemitério e que a gente vai trazendo aos poucos para que as pessoas saibam a história completa ali do bairro. Se você gostou dessa história, a Netflix fez uma série chamada Espectros, baseada em fatos reais, é uma série de ficção adolescente, baseada em alguns acontecimentos da história da Liberdade. Eu já ia me esquecendo, né? Eu falei que a história do Chaguinhas tinha relação com o fato de Dom Pedro I, em 1822, ter descido a serra para ir até Santos. Na época ali da independência, ou pelo menos da data que a gente comemora a independência, muitos locais do Brasil não estavam satisfeitos com Portugal. São Paulo era um deles, Santos, a cidade de Santos também não estava muito satisfeita, e em Santos havia uma revolta maior pelo fato de Dom Pedro I não ter respondido, não ter concedido clemência ao Chaguinha. Então um dos motivos dele ter descido a serra foi o fato do Chaguinha ter sido executado sem uma resposta se ele merecia clemência ou não. Esse foi o 4º episódio da nossa série sobre personagens de São Paulo. A gente tem mais 3 aqui se você quiser dar uma olhada. Muito obrigado, fiquem bem, se cuidem e cuidem dos outros. Até o próximo vídeo.